E vamos a mais uma revisão de história. Vamos começar aqui relembrando sobre Inconfidência Mineira, né? Quando a gente fala de Inconfidência Mineira, a gente lembra de Tiradentes. Então nós temos aqui a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberto pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. Participantes. A Conjuração Mineira foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais. Nas palavras das historiadoras Lilia Schwartz e Heloise Starling, o grupo que formava os conspiradores da conjuração eram pessoas que tinham laços familiares, de amizade ou econômicos, que os vinculavam com a cúpula da sociedade de Minas. Elas também destacam que, apesar de ser formado majoritariamente por membros da elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, tais como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes, etc. Então, o que acontece? Essa revolta, né, essa conspiração, onde eles tinham alguns ideais, ele era formado por pessoas que tinham influência socioeconômica. O que é isso? Econômica, né, de dinheiro, e sócio porque tinha a ver com a sociedade de Minas. Só que também tinham pessoas que tinham vários ofícios. Tiradentes, por exemplo, ele era dentista, entre outras profissões, porque ele tinha mais de uma, tá? Então vamos aqui, ó. O membro da conspiração de situação econômica mais humilde era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Gente, presta bastante atenção no nome dele, que isso é muito importante, tá? Tanto o nome dele quanto o nome do traidor. O Tiradentes, comandante de tropa que monitorava a estrada Caminho Novo que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ele, por sua vez, foi um dos membros mais participativos. O que eles defendiam? As reivindicações feitas pelos inconfidentes eram variadas, mas em geral podem ser resumidas nos seguintes pontos. Eles queriam a proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, quer dizer, eles queriam que o Brasil se tornasse uma república utilizando o modelo dos Estados Unidos, realização de eleições anuais, incentivo a instalações de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica das Minas Gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais. Como terminou a Inconfidência? Joaquim Silvério dos Reis, seria importante até que vocês grifassem isso aí, porque é o nome do traidor, tá? Estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Acabou denunciando o movimento organizado pelos inconfidentes como uma forma de ter suas dívidas perdoadas. O relato de Joaquim Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento da conspiração estendeu-se durante 3 anos e foi uma demonstração de poder da coroa como forma de desencorajar outras conspirações do tipo. A leitura da sentença, conforme a afirmação do historiador Boris Fausto, estendeu-se por 18 horas. As condenações foram as mais diversas e incluíram penas como degredo, expulsão para a África, prisão perpétua, condenação à forca e etc. Vários dos envolvidos foram condenados por morte na forca, mas Dona Maria, rainha de Portugal, perdoou todos os condenados, menos um, Tiradentes. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em maio de 1789. Sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação e ocorreu porque Tiradentes era o grande propagandista do movimento.
Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas pelas estradas que ligavam o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central de Vila Rica e lá permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o seu paradeiro até hoje. Então, quer dizer, em todo o movimento, daí surgiu aquela expressão: a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Ele, como era o menos de poder aquisitivo, estourou a corda pior para o lado dele, que além dele ter sido... ali vocês veem, ó, todos foram perdoados, menos ele, a galera que tinha sido condenada à forca, à morte. Só ele foi. E ele não foi só enforcado, ele foi esquartejado. O que é isso? O corpo dele foi cortado em pedaços. Foi cortado em pedaços e foi pendurado. Meu pai até fala, né? Ele estudou isso também, né? Lá na época meu pai era novinho. Então ele fala que a professora ele contava que as partes de Tiradentes foram penduradas em postes. Aqui fala que foi pendurado pelo caminho, né, do Rio de Janeiro a Minas Gerais, para que servisse de exemplo para que ninguém se atrevesse a fazer algum movimento contra a coroa portuguesa novamente. Aqui vem 5 questõezinhas que eu vou dar um tempo para vocês responderem sozinhos, ok? E aqui a gente vai dar uma pinceladinha também sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o Grito do Ipiranga. O Brasil transformou-se em uma monarquia governada por Dom Pedro I. O que eu quero falar rapidamente sobre independência? Às vezes algumas pessoas confundem independência com proclamação da República. São coisas diferentes. A independência foi quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, porque até então o Brasil pertencia a Portugal. E com a independência cortaram-se os laços, cortaram-se os vínculos, né? Então o Brasil se tornou independente. A partir daí a gente se tornou uma monarquia, né? Porque Dom Pedro I estava aqui e ele se tornou o primeiro monarca a governar o Brasil. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. As consequências da independência do Brasil. Com a independência, o país tornou-se soberano e organizou-se como uma monarquia. Na América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações organizaram-se como repúblicas. Dom Pedro foi coroado imperador e nomeado como Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Com isso, foi inaugurado o primeiro reinado, que foi de 22 a 31. Outra consequência da independência foi o endividamento do país, já que Portugal cobrou 2 milhões de libras do Brasil como indenização. Eles ainda eram abusados, né? Vieram para cá, tomaram o que não era deles, né? Durante muitos anos. E quando houve o rompimento, ainda quis cobrar do Brasil uma indenização, né? É algo surreal. Então, aqui agora também vem mais umas questõezinhas. Aqui, ó, a partir daqui vocês vão dar uma olhada no livro. Essa primeira questão vocês conseguem achar no textinho. E aqui vocês vão responder, tá bom? A partir dessas páginas do livro. Vou dar um tempinho pra gente voltar e corrigir. Então, vamos começar a corrigir, né? Aqui, na primeira questão, sobre Inconfidência Mineira. Sobre a Inconfidência Mineira, é correto afirmar a letra D, que entre os fatores que influenciaram os inconfidentes estavam as ideias francesas, justificação pelo exemplo, a independência norte-americana. E na segunda questão, a Inconfidência Mineira, no plano das ideias, foi inspirada no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. Agora, aqui na 3, quem foi o mártir da Inconfidência? Foi Tiradentes. E qual o seu verdadeiro nome? Joaquim José da Silva Xavier. Quem foi o traidor? Joaquim Silvério dos Reis. E quando Tiradentes foi enforcado? Dia 21 de abril.
Agora aqui, referente à independência do Brasil, nós temos o bate-bola. Quem proclamou a independência? Dom Pedro I. Em qual local? O Riacho Ipiranga. Quando foi proclamada a independência? 7 de setembro de 1822. E como esse evento ficou conhecido? Como o Grito do Ipiranga. Agora aqui nós temos uma questão de relacionar, tá, as constituições com as suas definições, ok? Então nós temos aqui, ó, Constituição de 1988. Promulgada, restabeleceu eleições diretas, definiu um mandato presidencial de 5 anos, colocou fim à censura, estabeleceu o direito de voto aos analfabetos e garantiu uma série de direitos sociais a todos os cidadãos. A próxima é a de 1824. Ela foi outorgada. Ela não garantia cidadania aos povos indígenas e africanos. Só podiam votar homens livres maiores de 25 anos e com renda superior a 100 mil réis. A próxima foi a de 1967, foi outorgada, suspendeu direitos políticos, determinou eleições indiretas para governador e prefeito, proibiu greves e permitiu apenas 2 partidos políticos. Oficializou a ditadura e autorizou a repressão aos opositores. A próxima foi a de 1891, promulgada, garantiu voto a homens maiores de 21 anos, exceto moradores de ruas, analfabetos, soldados e alguns religiosos. Assegurava o direito à liberdade, segurança individual e propriedade. A próxima, ela vai ser a de 1946. Promulgada, assegurou o voto aos homens maiores de 18 anos, exceto analfabetos e soldados, garantiu direito à vida, liberdade, segurança individual e à propriedade. A próxima vai ser a de 1934. Ela foi promulgada, ela instituía a justiça eleitoral, o voto secreto, direito ao voto às mulheres, analfabetos, moradores de rua e soldados não tinham direito de votar ainda. Assegurava a proteção social ao trabalhador, como salário mínimo, férias remuneradas, assistência médica e etc. E por último, a de 1937, decretada durante a ditadura do Estado Novo no governo de Getúlio. Ela instituía a censura da imprensa e das artes e previa a prescrição de medidas para impedir manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes. 2. Quanto durou a ditadura? Eu botei ali, ó, período, tá? Quer dizer, eu queria saber os anos. Então tá ali, de 1964 a 1985. O que foi a lei da anistia? Ela permitia o retorno dos exilados políticos ao país. Aí eu dei uma completada, tá? A palavra anistia vem do grego amnestia e significa esquecimento. Juridicamente, anistia é o perdão concedido pelo Poder Legislativo a crimes que são considerados de natureza política. Tia, preciso colocar tudo? Sim, precisa colocar tudo. E na quarta e última questão, qual o nome da lei que protege mulheres contra agressões e tentativas de homicídio? É a Lei Maria da Penha. Então aqui a gente encerra a revisão de história.